Doutor Anderson Sepúlveda, parece que nós já temos aqui a sua conexão normalizada. Bom dia, doutor, mais uma vez, que Deus o abençoe, muito bom tê-lo aqui conosco, participando do Médico em Sua Casa. E hoje vamos falar sobre gastrite. Gastrite, eu falei há poucos instantes que esse é um mal do qual eu sofro também. Primeiramente, bom dia. Bom dia, família MAP, muito bom. Eu estava sentindo falta, viu? Acho que foram 2 semanas. Foi uma do feriado Verdade, e a verdade, outra anterior, verdade. né? É É muito assim, bom estar quando de volta. chega, Vocês quando estão chega e se afasta um parabéns. pouco, a gente já sente saudade. Verdade. Vocês Mas estão me de diga, parabéns. doutor, gastrite, afinal de contas, o que é gastrite e como ela surge? Vamos lá. Bem, o estômago é um órgão responsável por receber os alimentos, né? E ele processar os alimentos. Como ele faz? Ele produz ácido clorídrico, esse ácido destrói os alimentos, tá? À medida que esses alimentos são destruídos, eles passam pelo piloro, que é o final do estômago, a fim de que eles sejam a fim de que os nutrientes sejam absorvidos pelo intestino delgado. Então, a primeira informação é que o estômago, a função principal dele não é absorver os nutrientes, e sim quebrar o que a gente come, o que a gente engoliu, o que passou pelo esôfago, a fim de que ele seja absorvido os nutrientes pelo intestino. Para isso, ele produz ácido clorídrico. Porém, imaginemos que um pedaço de carne que a gente possa comer, ele chega no estômago mal triturado pelos dentes, ou seja, ele chega sólido e ele sai praticamente líquido pelo piloro. Aí a pergunta é, por que então esse ácido ele é tão forte que quebra uma carne e não faz um buraco no próprio estômago, já que o estômago também é feito de carne? Porque não é um tecido diferenciado do tecido que a gente possa ingerir. Tu deu o exemplo da carne para ficar mais fácil. O que tem no estômago que protege ele contra ele mesmo? Tem que ter alguma proteção, porque senão nós teríamos uma úlcera perfurada todos os dias. Então, o estômago, da mesma forma que produz o ácido, ele também produz uma barreira de proteção no estômago, à base de uma substância chamada ureia, e essa substância ureia protege o próprio estômago contra o próprio ácido. Então, o que é gastrite? É um desequilíbrio entre a produção de ácido e a barreira de proteção do estômago. E esse equilíbrio, uma vez quebrado, você vai ter um processo inflamatório no estômago. Aí esse equilíbrio pode ser quebrado por, digamos assim, uns 3 motivos principais. Um primeiro motivo é o motivo mais óbvio, é o que a gente se alimenta, ou seja, o que vai para o estômago influencia diretamente no funcionamento dele, não tem como ser diferente. Então, algumas substâncias eu destaco sempre nas consultas que são deletérias ao funcionamento do estômago, que são o café, né? O café aumenta a produção de ácido no estômago naturalmente, então o café é um dos grandes vilões, porque ele é o xodó da maioria das pessoas. Fumar é quase que óbvio, né? Bebida alcoólica também eu acho que não precisa tecer comentários. Chocolate, tá? Crustáceos, siri, camarão, caranguejo. Os crustáceos, eles são naturalmente alergênicos, mesmo que as pessoas não tenham alergia ao crustáceo, o crustáceo aumenta a quantidade de ácido no estômago, depois eu vou citar mais detalhes. Tá? Alguns tipos de anti-inflamatórios, como diclofenaco, aspirina, cetoprofeno, ibuprofeno, eles também são deletérios para o estômago. Esses são alguns pontos assim que a gente chama a atenção. Frituras também, comidas gordurosas também são deletérias. Então, se a pessoa tem uma dieta, um hábito de usar esses produtos com frequência, ele está susceptível a quebrar esse equilíbrio. Eu vou falar agora, doutor, como os discípulos Sim. falaram para Jesus. Duro é esse discurso, quem o pode suportar? Eu acho que Amigo, eu quando comecei você pelo falou de pior, né? chocolate, falou fritura, aí já atingiu quase que 80, 90% da população. Eu, eu acho que o café, porque a gente está no meio adventista, boa Inclusive o parte, eu café, é creio que das verdade. pessoas, mas o café, eu acho que pega a maioria das pessoas também.
Vamos lá. O segundo fator seria um fator externo, seria um fator exógeno, que seria a contaminação por uma bactéria que chama H. pylori. É o Helicobacter pylori, é o famoso. O que essa bactéria causa? Essa bactéria causa um processo inflamatório no estômago baseado na destruição da barreira de proteção que eu citei. Então, essa bactéria, ela adora comer ureia. Então, o teste que a gente faz na endoscopia é o teste da urease. A gente tira um fragmento, não uma biópsia endoscópica, tira um pequeno fragmento da mucosa do estômago, coloca num gel de ureia e dá uma reação química. Quando ele muda de cor, se infere que está cheio de bactéria. Então, essa bactéria é um dos fatores principais de causar a gastrite. Como se pega essa bactéria? Essa bactéria se pega pelos alimentos, porém o principal não é nem os alimentos na idade adulta, porque parte do pressuposto que a maioria das pessoas come os alimentos que estão, a salada que está bem feita, tudinho. A maior contaminação, na verdade, é a contaminação de pessoa a pessoa. Então, aquelas pessoas que você tem contato íntimo, que você beija na boca, que você beija no rosto, você pega o H. pylori dessas pessoas que possam ter, tá? Então, é quase que um covidzinho disfarçado, não pega pelo ar, mas você tem que ter um contato mais íntimo, beijou aqui, né, teve um contato, abraçou, ficou mais abraçadinho com a pessoa. Se ela tiver a bactéria já foi detectada, inclusive na mucosa nasal, você pode pegar a bactéria e essa ser uma das causas da gastrite. A terceira causa que eu chamo mais atenção é o eixo, chamado eixo cérebro-intestino. É a questão da ansiedade, do estresse. A ansiedade, o estresse ou sintomas correlacionados, eles causam naturalmente, o cérebro manda uma ordem para o intestino para trabalhar mais rápido. Esse trabalhar mais rápido, dentre outras coisas, é aumentar a produção de ácido. Então, se a pessoa tem uma rotina estressante, se ela tem um ambiente, pode ser exclusivamente pela ansiedade. Então, eu cito 3 fatores do ponto de vista didático, mas não tem nenhum que esteja mais importante do que o outro. A pessoa pode se comer perfeitamente, ela pode não ter a bactéria e ser extremamente ansiosa, ela vai sofrer de gastrite ou qualquer um dos outros 2 fatores da mesma forma, associados ou isolados. Doutor, tem uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: a gastrite provoca mau cheiro na garganta? Sim, a gastrite pode causar mau cheiro na garganta, porque o estômago, uma vez ele inflamado, a gente nota ele na endoscopia, que ele fica extremamente edemaciado, as pregas ficam bem inchadas, então tem aquela sensação de empachamento, ou seja, o trânsito intestinal, o trânsito do estômago fica lento, ou seja, demora do alimento sair do estômago e do estômago processar esse alimento e passar para o intestino delgado. Isso faz com que o alimento fique mais tempo, ele fermente no estômago e vai propiciar o refluxo gastroesofágico, que por sua vez vai subir e vai produzir mau hálito e tudo mais. Ok, agora, se a pessoa ela não tiver um equilíbrio, uma temperança na sua alimentação, você citou aí uma série de alimentos que podem ser prejudiciais, que vão aumentar essa gastrite, provocar ou aumentar. O aumento dessa gastrite leva a uma possível úlcera ou algum outro tipo de patologia? Sim, a gastrite é o termo genérico que a gente usa para um processo inflamatório mais simples do estômago, né? A gastrite, quando ela perdura, ela se torna mais crônica ou mais intensa, ela vai originar 2 coisas na sequência. Primeiro, o estômago reage tentando produzir uma mucosa, um tecido um pouco mais resistente. Aí se vê o pólipo, é como se fosse um calo na mão da gente, quando a gente utiliza muito a mão, trabalho mais braçal, então ele forma um tecido mais resistente para tentar resistir àquela agressão. Quando esse pólipo também continua sendo agredido também pelos mesmos fatores que nós falamos, vai produzir um buraco no meio do pólipo. Esse buraco no meio do pólipo nós vamos chamar de úlcera. Então é gastrite, pólipo, úlcera. Úlcera não tratada, ficando durante longo tempo, pode ter câncer gástrico. Ok, agora a outra pergunta. Há possibilidade, algum tratamento
para gastrite ou somente a abstinência? Ela é uma enfermidade crônica ou ela pode ser regredida com um devido tratamento? Ó, eu acho que quase tudo na medicina, na nossa vida, inclusive na vida espiritual, né, não existe salvação, salvação para sempre. Né, uma vez salvo, salvo para sempre. A gente não acredita nisso. Então, todo dia é um exercício espiritual e, da mesma forma, é um exercício mental, é um exercício corporal. Então, não existe uma coisa. Quando você tem uma gastrite, você vai para o médico, faz endoscopia, ele passa aquele tanto de remédio para você, o objetivo daquele remédio é o quê? Você desequilibrou. O objetivo daqueles medicamentos é colocar você de volta ao equilíbrio com o uso dos medicamentos. Mas você não vai usar os medicamentos a vida toda. Também tem um custo-benefício, tem efeitos colaterais que podem ser deletérios a longo prazo. Quando você volta aos velhos hábitos ou aqueles fatores que predispõem, como nós já falamos, o que acontece? Você pode desequilibrar novamente e o processo vai retornar. Então, não existe um processo de cura eterna, uma cura contínua. Né? A gente que tem que cuidar do nosso corpo todos os dias, inclusive dos 3 pontos, né? Espiritual, mental e físico. As 3 coisas não se desvinculam, elas são o tempo todo vinculadas. Não existe como você estar bem mentalmente, seu corpo padecer, nem bem espiritualmente, tudo está interligado, não tem Verdade, verdade, doutor. Uma última pergunta aqui. O Dinei faz a seguinte pergunta: após passar por uma cirurgia, tive uma pangastrite, qual a diferença da gastrite? O termo pan, né, é um prefixo que denota todo. Então, pangastrite significa que ele teve a gastrite, quando o médico fez endoscopia, em todo o estômago. O estômago é dividido em 3 pedacinhos, anatomicamente. O fundo gástrico, que é a parte de cima, o corpo, que é o meio, e o antro, que é o final. Então, significa que ele teve a gastrite no antro, no meio, que é o corpo, e na parte de cima, que é o fundo gástrico. Teve gastrite no estômago inteiro. Porque pode estar a gastrite apenas num único setor, que geralmente o setor mais acometido é o final, que é o antro. Isso é preocupante, doutor? Não, se for só uma pangastrite, não é uma gastrite erosiva, não tem pólipo nenhuma úlcera, é considerado uma gastrite assim, de fácil tratamento, assim, habitual do ponto de vista da doença. Agora, não é motivo para ele se preocupar. de repente, uma pessoa que está nos ouvindo, acompanhando tanto pelas redes sociais quanto aqui pelo Zoom também, como é que ela pode descobrir ou desconfiar se tem algum tipo de gastrite? Quais são os efeitos ou os desconfortos que a pessoa sente e que já denuncia que deve procurar um tratamento médico? Geralmente são os sintomas mais comuns, são dor na boca do estômago, né? A pessoa sente aquela epigastralgia, aquela dor, aquele incômodo, empachamento, às vezes associado com refluxo, mas a pessoa sente que a digestão não está sendo feita, que a barriga fica estufada, que parece, ela fala, doutor, eu comi tão pouquinho, parece que eu comi um boi, né? Eu sinto sempre uma dor aqui. Esses são os sintomas mais habituais, mais frequentes. Ok. Doutor, queria que o senhor pudesse falar aí sobre como pode ser contactado, como os nossos queridos e queridas que nos acompanham poderiam fazer, quem sabe, marcar uma consulta para aqueles que moram na região aqui do sul da Bahia, ou se há alguma forma também de consultá-lo em nível virtual, visto que estamos vivendo um período de pandemia e novas técnicas e habilidades têm que ser desenvolvidas, né? Como é que se pode fazer contato contigo para ter informações ou uma possível consulta? Sim, a gente atende na clínica chamada GastroCenter, fica aqui na Conselheiro Luiz Viana, 77, é anexo ao Hospital AMES, fica dentro do Hospital AMES. O meio de contato mais fácil tem o Facebook, tem o Instagram, mas o meio de contato mais fácil, assim, mais rápido, é pelo telefone, o 73998223434. E desde quando começou a pandemia, a gente já estava naquele processo, a gente já disponibilizou as consultas online. Então, ontem à tarde mesmo eu fiz uma consulta e dá para a gente fazer uma consulta online. Se não for possível a gente concluir online, a gente pede para a pessoa vir ao consultório, mas dá para a gente fazer bastante coisa online, inclusive as receitas, solicitações de exame,
pode passar tudo por PDF, tudo pelo WhatsApp, tudo com assinatura digital, criptografada, com certificado digital, válido em qualquer farmácia do Brasil, sem problema. Legal, então isso facilita bastante. Onde você estiver no Brasil ou no mundo, você pode fazer contato, desculpe, com o Dr. Anderson Sepúlveda e fazer sua consulta online também. Repete o número, por favor, de contato, doutor. 73998223434. 7399822 3434. 3434. Da próxima vez já vou colocar aqui nos caracteres também o seu número de contato. Perfeito. Doutor, muito obrigado mais uma vez, mas só a saideira. Diga. Só a saída. A Dilza perguntou, e a azia? E a azia? A azia... Sim, a azia foi o que a gente falou naquele dia do refluxo, né? Então, a azia nada mais é do que o retorno, às vezes, do ácido do estômago subindo, né? E dá aquela sensação de azia, aquele queimor aqui atrás. Geralmente é mais assim. Mas você percebe que está tudo correlacionado. Assim, dificilmente a pessoa tem refluxo, tem azia e não tem gastrite. Geralmente tudo está em conjunto ali trabalhando, eles estão trabalhando próximos o tempo todo. Ok. Eu gostaria de dar uma informação bem rapidinho. Oi, Aurora, então pode falar. Eu tive gastrite nervosa quando eu era mais nova em relação ao trabalho. E eu tive que ir às pressas, até de madrugada uma vez, com uma dor muito forte, né? E lá fui medicada, mas ao chegar e ao terminar, voltava. Até o ponto que eu fui umas 2 vezes para o hospital assim, e minha mãe tinha umas coleções de livros. E um dia lá eu vi não sei o que medicinal, e eu abri aquele livro, acho que Deus deve ter mostrado, e eu vi algo para gastrite. E eu fiz, e eu fiquei boa, né? E meu cunhado, há 3 anos atrás, ele também teve, ele passou 15 dias internado, e não conseguia sair do hospital. E eu disse para minha irmã, faça aquele negócio que eu fiz. E ela, não, já está sendo medicado. Aí ele escutou. Aí disse, sua irmã está dizendo o quê? Aí, faça. Quando ele fez, ele saiu do hospital e ele toda vez quando eu vou lá, ele diz, minha cunhada, faça aquele negócio. Que é simplesmente o talo da alface, tritura, coloca para ferver, se for 1 litro, ferver até 500 ml e tomar. Serve para gastrite, úlcera, e para as articulações, né? E para insônia. Eu fazia 3 dias que não dormia naquela época. Eu dormi igual uma pedra. Então, as coisas de Deus é tremendo, né? E uma senhorinha aqui, que eu fui comprar um negócio no mercado, e ela conhecia mim, ela estava sem andar e com um negócio no joelho. Por causa do joelho, eu disse a ela, faça. Ela fez, tirou e está andando de novo. Então, a gente tem que confiar nas coisas de Deus, né? É muito poderoso essa ação. Não sei o que é que o alface tem, né? Mas é aquele talo todinho. Né? Você tem que amarrar e fazer esse chá. Obrigado, querida Aurora. Que Deus abençoe você por essa dica. Doutor, mal não faz, né? Tem algumas receitas naturais que são muito boas. Então, tem essa do talo da alface eu nunca tinha ouvido. Mas a água de batata, espremer um limão de manhã com água e tomar é muito bom. As pessoas falam que limão causa gastrite. Isso é um mito. Porém, nesse caso que a senhora citou, se a gastrite foi intensa, a dor abdominal foi tão intensa que levou o paciente ao pronto-socorro, levou o paciente a ser internado, não tem problema ele fazer a receita natural, problema nenhum, mas é um paciente que merece, a pessoa não precisa nem ir para o pronto-socorro, ela merece uma investigação, merece no mínimo, uma endoscopia, principalmente pacientes que estejam acima de 40 anos de idade, né? Você pode ter uma complicação maior, você pode ter a bactéria H. pylori, para que essa pessoa não se acostume com os sintomas, tomando algo que faça bem, não tem problema, tá? Eu concordo, isso aí, essas receitas naturais eu adoro suco de couve, eu tomo quase todo dia, mas assim, ela se acostume, mas ela tem um problema, o problema ficou lá, ela se acostumou com os sintomas, ela melhorou dos sintomas, depois ela vem com 55 anos, você faz, ela tem uma úlcera horrível, com sinais de neoplasia, então isso também acontece. Pode ser então, um perigo de maquiar o problema, né?
Exato. Então, se o problema é aquele problema que lhe incomoda e que te levou até para um pronto atendimento, é um problema que merece a sua atenção. Não é só tomar um medicamento de farmácia ou fazer uma receita natural. Eu creio que seria uma negligência da pessoa subestimar aquilo que a prejudicou tanto a ponto de sair de casa e ir para um hospital. Está enchendo de perguntas aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, não nos permite avançar muito mais. Doutor, eu não sei se na próxima quinta-feira haveria possibilidade de responder outras perguntas. Por exemplo, aqui vem falando sobre a cevada, pergunta sobre a cevada, outra pessoa diz, tomei 100 limões em 20 dias, tomei puro e pela manhã ele puro é medicinal. Enfim, essas questões aí a gente pode trabalhar na próxima ocasião. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Sem problemas. Que Deus o abençoe por essa contribuição, Amém. por compartilhar do seu conhecimento. E quem desejar fazer a consulta online ou presencial, ele está em Eunápolis. Fique à vontade para entrar em contato. Mais uma vez, o seu número para esse contato. Muito obrigado, vocês estão de parabéns aí pelo culto matinal, realmente admirável. O contato é 73-99822-3434, tem o Facebook, tem o Instagram, depois a gente coloca aí, tem o YouTube também, que está ajudando a movimentar, inclusive, com as nossas postagens. O pastor a gente está cortando um pouquinho o culto, deixando essa parte para não ficar tão longo, e repostando nas mídias sociais. Está realmente muito bom muito boa essa parceria. E a gente pode, se tiver algumas perguntas que ficaram, a gente pode começar até a gente ser um pouco mais dinâmico e a gente responder essas perguntas quando não dá, no outro bloco da outra semana. A gente abre ali uns 2 minutinhos para responder. Eu acho que fica legal a participação. Muito bom. Então, só dá uma olhadinha aí no chat do Zoom e aí você pode anotar e já trazer para a próxima semana. Doutor, muito obrigado, que Deus o abençoe. Perfeito. Um ótimo dia para você e também para toda a família, tá bom? Ok, para nós, um abraço.